Diz assim a palavra do Senhor. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos faz parte de uma seção no livro de Atos que enfatiza o ministério de Pedro. Pedro, tão conhecido nosso, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que nesse ministério itinerante, como nos diz aqui o versículo 32, ele estava passando ali de cidade em cidade, passando por toda parte, pregando o evangelho, sendo usado por Deus. Estava então ali realizando aquilo que o Senhor havia chamado os discípulos para realizarem. De uma maneira específica, esses 2 textos que lemos, vai concentrar Pedro em 2 cidades. Uma delas é Lida e a outra cidade é a cidade de Jope. Então os 2 acontecimentos aqui se dão nestas 2 localidades, Lida e Jope. No capítulo 9, meus irmãos, eu gosto muito do livro de Atos, e desse capítulo 9, realmente a gente tem muitas lições aqui nesse capítulo. E eu gosto do versículo 15, Atos capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor, ele chamou a Paulo, né, antigo Saulo. O capítulo 9 vai narrar a conversão do apóstolo Paulo, que era então o Saulo, né, antes o Saulo. E quando Saulo se converteu, meus irmãos, Saulo era um homem ruim, era um homem mau. Ele fazia parte lá dos matadores de cristãos, um dos perseguidores da igreja. E o capítulo 9, no seu começo, vai dizer que Paulo, agora, né, ele convertido a Cristo, vai ser unido ao grupo dos discípulos, ao grupo apostólico. Mas imagina só, como é que fica, né, os discípulos sabendo que Paulo, agora, né, já não é mais um inimigo, é um amigo. No primeiro momento isso vai causar uma certa dificuldade, tanto que Deus vai falar com Ananias para ir lá. E o capítulo 9 vai dizer isso lá no versículo 15, né, em especial. Deus está dizendo para Ananias: vai lá, dá o endereço para ele. É na rua direita, na casa de Judas, e você vai procurar por Saulo, tá bom? E Ananias diz: mas Senhor, Saulo? Aquele que persegue a igreja? Aquele que mata os cristãos? Vai lá porque, versículo 15, o Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos
de Israel. Deus está dizendo então, Saulo é um instrumento nas minhas mãos. Meus irmãos, eu gosto muito dessa ideia, dessa expressão, dessa figura bíblica de instrumento. A versão corrigida, ela vai trazer para nós a palavra vaso, ao invés de instrumento. O significado é o mesmo, a ideia é a mesma. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos vasos nas mãos de Deus. Deus nos usa. Deus quer nos usar. O barro, não é? Ele é frágil. Somos um vaso e um vaso de barro. E há fragilidade em nós. E não há nenhuma glória em nós. Não é? A glória é toda de Deus. O tesouro que está em nós é o próprio Senhor Jesus. É a própria presença do Espírito Santo de Deus em nós. Esse é o grande tesouro que está ali dentro do vaso. Só que o vaso é de barro. E o apóstolo Paulo vai dizer isso quando ele escreve aos Coríntios. Mas Deus, Ele quer nos usar. Mesmo sendo esse vaso de barro, imperfeito, fraco, falho, mas nas mãos do Senhor. Meus irmãos, é o que diz o texto aqui. O Senhor está dizendo, Paulo vai ser um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Essa palavra se aplica não apenas a Paulo, é claro, mas a todos os discípulos e a nós, igreja do Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Eu me lembro de duas canções que nós cantamos muito. Uma delas é aquela que diz assim, para o louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história, escrever através das nossas vidas. Cantamos essa canção. Estamos pedindo a Deus, Senhor, somos instrumentos. Escreve a história através da nossa vida, faz os teus planos através da nossa vida. Olha o que nós cantamos, meus irmãos, nessa canção. Há uma outra também, muito linda, não é? A sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrantas o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Aí então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Tem o hino também 221 que nós cantamos. E como que nós cantamos no hino 221? Quero ser um vaso de bênção, não é assim? Um vaso escolhido de Deus. Nessa noite, meus irmãos, eu quero então falar com vocês exatamente a respeito desse tema. E baseado nesse texto aqui, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E como instrumentos nas mãos do Senhor, Deus, Ele nos usa para três coisas que eu quero destacar aqui nesta noite, no texto que nós lemos. Tá bom? Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida em três áreas que estão presentes aqui nesse texto. Eu queria que você estivesse atento à palavra de Deus nesta noite. Em primeiro lugar, nós somos instrumentos de Deus para pregar. Somos instrumentos de Deus para pregar. O ministério apostólico, meus irmãos, é o ministério da pregação. É o ministério do ensino, do anúncio do Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que as boas novas de salvação. Observe o capítulo 9, o versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E acontecia o quê? Crescia em número. Meus irmãos, o Evangelho estava sendo pregado, a palavra de Deus estava sendo anunciada. Já havia acontecido a perseguição
a igreja que espalhou crente para tudo enquanto é canto lá no Império Romano. E eles estão saindo e pregando e evangelizando. E gente está se convertendo. E a igreja está crescendo. Há o texto de Atos que diz que Deus acrescentava o número dos salvos dia após dia. Algo tremendo, meus irmãos, algo maravilhoso, como resultado do quê? Da pregação do Evangelho. E Jesus já havia dito, eu estou enviando vocês por todo o mundo para pregar o Evangelho. Dos céus descerá o poder sobre a vida de vocês, e vocês serão testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Hoje nós vivemos algumas situações no nosso meio religioso, onde alguns, por exemplo, vão pensar assim, a minha igreja é pequenininha, tem poucos membros, mas tá bom, nós somos pequenos porque nós somos fiéis a Deus e pregamos a palavra e não nos desviamos da palavra, por isso que a gente não cresce, é uma igreja pequena. Igreja grande é a igreja que está negociando os princípios da palavra de Deus, né? que está se secularizando, se mundanizando. Meus irmãos, eu já ouvi isso esse tipo de comentário, e é um grande problema essa afirmação. Não é porque uma igreja é pequena que necessariamente ela é uma igreja que está sendo fiel a Deus e ao seu chamado, ou uma igreja grande, por isso ela está sendo uma igreja que não está alicerçada na palavra de Deus. Não é isso. O reverendo Arival, escrevendo sobre esse tema, ele colocou em um artigo que nós vivemos dois extremos. O primeiro é a numerolatria, é a questão do crescimento pelo crescimento e algumas igrejas fazendo tudo para crescer, negociando a palavra de Deus, negociando os princípios bíblicos, e estão crescendo mesmo, na verdade estão inchando, né? Mas ele coloca que, por outro lado, o perigo também é o perigo da numerofobia, é o outro extremo, é aqueles que parece que têm medo de crescer. Parece que crescer é algo ruim. Parece que crescer não é algo bom para a igreja. Meus irmãos, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que a igreja, quando ela está vivendo o seu ministério, quando cada um de nós está cumprindo o seu chamado, sendo instrumento na mão de Deus para pregar, para anunciar, o crescimento ele é algo comum na vida da igreja, virá. Hoje, meus irmãos, a gente observa que quem traz muitos novos membros para a igreja são os novos convertidos. O novo convertido tem uma paixão pela evangelização, que é algo assim maravilhoso. Nós temos que orar a Deus para que nos dê de volta esse primeiro amor, porque a gente já foi assim também. Quando a pessoa aceita Jesus, ela quer falar de Jesus para todo mundo, né? Ela quer trazer todo mundo para a igreja, ela convida, ela traz os amigos dela. Só que vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Isso já é algo notado e constatado. A pessoa vai se acomodando, e daqui a pouco ela já não tem mais esse ímpeto evangelístico, esse ímpeto de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E talvez por isso mesmo, meus irmãos, muitas igrejas não estão crescendo, desenvolvendo. Aqui, o que nós temos é um momento de intensa pregação do Evangelho, tanto pelos apóstolos, pelos discípulos, como por aqueles que foram alcançados e estão anunciando o Evangelho às outras pessoas. Deus quer nos usar como instrumentos nas mãos dEle, meus irmãos, na pregação do Evangelho. Isto vai trazer o crescimento, tanto o crescimento quantitativo, como o crescimento qualitativo para a igreja. Isso nós devemos buscar. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho a este mundo? Meus irmãos, nós não temos nada melhor para dar a este mundo que não a palavra de Deus, que não o Evangelho da salvação. O que o Evangelho faz na vida de uma pessoa? Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O que transforma vidas é o Evangelho. No versículo 32, está escrito assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos. Desceu aos santos. Lá no versículo 41 do capítulo 9, quando ele
ressuscita ali, não é? Dorcas. Diz assim: ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos. Eu queria chamar a tua atenção para essa expressão aqui, que é usada. Desceu aos santos, chamou os santos. Gente, que expressão linda. Como é que Lucas está se referindo à igreja? Eles são os santos. Os santos. Meu irmão, você é o santo hoje. Os santos aqui de Ribeirão Pires. Amém? A nossa reunião nos lares vai ser na casa dos santos. Essa semana foi na casa lá da nossa irmã Cassandra, nosso irmão Leandro. Os santos que moram ali, né? No balneário Palmira. Olha que coisa linda o Evangelho faz por nós. Nos transforma, nos molda. Nós somos uma nova criatura. Somos chamados agora de santos. O mundo usa as suas expressões, não é? E é triste muitas vezes ver na boca da igreja tais expressões. Poderíamos corrigir isso ou não utilizá-las, especialmente os jovens, não é, que estão mais envolvidos, porque a linguagem do mundo qual que é? É os parça, não é? É os mano, e por aí vai. Não, aqui a linguagem é outra, são os santos, são os abençoados, é o povo de Deus, fruto da pregação do Evangelho, que gerou em nós essa nova vida. E se você ainda não é um santo, você pode ser essa noite. Basta você abrir o teu coração a Jesus, aceitar Jesus no teu coração, na tua vida, e Ele vai te transformar, e você vai sair daqui como um santo também na presença do Senhor. Santo não é alguém que não tem pecado, não é essa a ideia aqui. Mas é alguém que foi separado por Deus e que está num processo de santificação, de luta contra o pecado, de luta contra o mal. E vence pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, nós somos instrumentos de Deus, em primeiro lugar, para pregar o Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos instrumentos de Deus para curar. Eu queria chamar a tua atenção para esses dois relatos aqui do texto, primeiramente Enéas e depois Dorcas. O texto diz, meus irmãos, que Pedro, ele chega ali em Lida e ele vai se encontrar com um homem, não é? Então ele vai perguntar, qual o seu nome? Ele diz, meu nome é Enéas, não é? Mas não é aquele Enéas lá, tá? Esse aqui é outro. Enéas, meus irmãos, diz o texto, ele era o quê? Um paralítico. Há quantos anos ele estava naquela situação? 8 anos. 8 anos, em cima de uma cama, sem poder andar. Pedro, instrumento de Deus, chega naquela casa. E o texto diz, meus irmãos, que Pedro olha para ele e diz o quê? Enéas, Jesus te cura. Levanta, arruma o teu leito. Meus irmãos, que coisa tremenda. Eu fico imaginando a nossa vida, meus irmãos. A gente muitas vezes canta, fala, mas a vida está muito distante ainda de algumas verdades. Nós somos instrumentos de Deus e Deus quer nos usar. Deus quer nos usar para pregar a sua palavra, mas Deus quer nos usar também, meus irmãos, para ministrar cura. Pastor, mas existe isto ainda hoje? Deus cura ainda hoje através das pessoas? Meu irmão, fique imaginando o seguinte, não é? Pedro entrando naquela casa, e aí Pedro olhando para Enéas, 8 anos ali paralítico, e dizendo assim, que pena, que dó, coitado. Meus irmãos, esse não é o Evangelho.
A palavra de Deus, meus irmãos, diz que a estes homens foi dado autoridade, poder de Deus, para realizar, debaixo da vontade de Deus, é claro, sinais e maravilhas. O ministério apostólico foi, sim, permeado por milagres. E Pedro era um apóstolo. E ele vai realizar milagres e sinais. Mas, pastor, e hoje, como igreja, nós continuamos com esse ministério? Eu diria a mesma coisa, meu irmão. Hoje a gente vai na casa das pessoas também, ou se depara com diversas situações. Qual a nossa palavra para essas pessoas? Coitado, que pena, que dó. Será que nós não temos outra palavra? Será que em nós não há algo diferente, meus irmãos? Ou será que simplesmente nós vamos chegar, ver a situação e Tiago diz assim, tem alguém doente? Tiago 5,14, chame quem? Os presbíteros. E os presbíteros vão orar. E a oração vai ter efeito sobre a vida do enfermo. Meus irmãos, lá em Lucas, capítulo 10, Jesus disse para os 70, quando ele os enviou, vocês vão, quando vocês chegarem numa casa, a primeira coisa que vocês vão falar é, paz seja nesta casa. Olha só que coisa linda. Os 70 iriam passear, pelas vilas, pelas cidades. Quando eles entrassem numa casa, o que eles falariam? Paz seja nessa casa. Se lá não tiver nenhum filho da paz, a paz volta para ele. Mas se lá tiver um filho da paz, a paz repousará sobre aquela pessoa, sobre aquelas vidas. Como é que você tem entrado na casa das pessoas, meus irmãos? Como é que nós temos entrado na casa das pessoas? Talvez a gente entre reparando, na geladeira, no chão, no fogão. Qual foi a última vez que você entrou na casa de alguém? Paz seja nessa casa. Meus irmãos, nós somos a igreja de Jesus Cristo. De nós é esperado algo diferente. Se a gente quiser filosofia, é o Cortella. Mário Sérgio Cortella, filosofia. Se a gente quiser psicologia, Augusto Cury. Mas se você quiser poder de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. É o povo de Deus. Quem é instrumento de Deus nessa área somos nós, meus irmãos. O mundo tem lá os seus doutores, E eu falo assim porque eu gosto deles também nessas áreas de psicologia, de sociologia, mas a palavra deles não muda a vida. É muito bonita, mas não muda vida. O que muda a vida é essa palavra. O que traz cura é essa palavra. E nós temos essa palavra para levar as pessoas. Essa semana, meus irmãos, oramos muito pelo Matias. Ora, se nós não cremos na cura, por que oramos então? Nós oramos porque nós cremos que Deus pode curar. E nós somos os instrumentos, porque está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, meus irmãos. O Novo Testamento está repleto de orientações, de exortações no sentido de ore, ore, busque, busque. Nós somos instrumentos de Deus. Qual foi a última vez que você orou para que um enfermo fosse curado? Qual foi a última vez que você creu de fato que Deus tem poder para fazer um milagre na vida de uma pessoa? Mas se não bastasse isso, meus irmãos, ele está lá, terminou de curar o Enéas, e lá em Jope, a serva do Senhor Dorcas está morrendo. Ela ficou doente e ela morreu. Versículo 36, havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras que fazia, pelas esmolas. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Preste atenção, Dorcas é uma serva do Senhor. Mas Dorcas, ela ficou doente e ela morreu. Que coisa interessante, não é? Os servos de Deus,
eles ficam doentes também. E eles morrem. Ela não era uma ímpia, uma pecadora. Era uma serva de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a questão das enfermidades, né, das lutas pelas quais passamos. Pastor, mas por quê? Por que eu estou enfermo? Né? Por que o meu familiar está doente? Por que o Matias, né, o filho do pastor Isaías, está passando por essa luta? Meus irmãos, gente é assim, gente fica doente, gente adoece. Se a gente fosse um banco, uma mesa, né, a gente não ficava doente. Mas a gente é gente, e gente fica doente. E morre. É assim a vida, a gente já nasce aqui e já começa a morrer. É o processo de todos nós. E os servos do Senhor também vão passar por situações assim. E a Dorcas morreu. Serva do Senhor, uma mulher abençoada, só se fala coisa boa dela, mas ela ficou doente e faleceu. E os de Jope, ficando sabendo que Pedro está lá perto, chamam ele, ó Pedro, vem cá, corre para cá. E Pedro chega lá, meus irmãos, e ela já está morta. Mas a palavra de Deus diz no versículo 40, que Pedro, que tinha acabado de dizer para Enéas, que estava há 8 anos numa cama, Enéas, Jesus te cura. Só que no caso do Enéas, ele era um paralítico. Dorcas está morta. Eu creio que há uma grande diferença aqui. Ou não? Para nós talvez, mas para Deus, meus irmãos, não há diferença nenhuma. Até porque para Deus não há milagre grande ou milagre pequeno, Deus é Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Para Deus não há nada demasiadamente difícil. E aqueles que creem no Senhor, conhecem e sabem dessa verdade, dessa palavra, assim como Jesus chegou ali para Lázaro, que já estava morto há 4 dias, Lázaro, vem para fora. O discípulo dele, Pedro, agora chega lá para Dorcas e diz, Dorcas, levanta-te. E a palavra de Deus diz que aquela mulher abriu os olhos, voltou à vida. Meus irmãos, nós somos instrumentos de Deus para viver tudo isso e abençoar as pessoas. Mas eu preciso te dizer algumas coisas também nesta noite. Primeiro, nós não podemos esperar que as curas ocorram todas as vezes que oramos pelos enfermos. Nesse caso específico aqui, nós temos 2 curas relatadas, uma cura e uma ressurreição. Mas isso não significa que sempre será assim. O apóstolo Paulo, meus irmãos, apóstolo também, instrumento de Deus para realizar muitos milagres, ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, a respeito de um amigo dele chamado Trófimo, e ele diz assim, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Esse é um versículo que muitas vezes passa desapercebido, né, nas cartas de Paulo. Paulo está falando de um amigo, um irmão que ficou doente e não foi curado. Paulo fala a Timóteo também que tinha enfermidades e não foi curado. Paulo dá uma dica para ele, não é, em relação ao seu problema de saúde para que possa aliviar, melhorar, mas Timóteo não foi curado. Meus irmãos, nem sempre, né, nós vamos orar e a cura vai acontecer. E quando isto acontecer, nós não podemos dizer que faltou fé na pessoa. Não teve fé, por isso não foi curada. Não. Infelizmente, nós vivemos em um meio que tem aí disseminado esse tipo de ensino que tem sido tão terrível na vida de muitas pessoas. Você não foi curado? É porque você não teve fé. Não. A palavra de Deus não ensina isso, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que Deus é Deus. E Ele vai fazer a vontade dEle. Eu posso colocar diante de Deus a minha vontade, mas eu submeto a minha vontade à vontade dEle. E se a minha vontade não for a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então Deus vai dizer muitas vezes assim, não. Não. Mas nem por isso eu vou ficar de mal
com Deus, nem por isso eu vou abandonar a casa do Senhor, nem por isso eu vou abandonar o Evangelho. Nós não somos assim, meus irmãos. Não estamos sempre esperando um sim de Deus para todas as nossas orações. Aliás, se Deus dissesse sim a todas as nossas orações, Ele não seria Deus. Ele seria o nosso servo, aquele a quem a gente manda, não é? É como aquela lâmpada do Aladim, os 3 desejos, o que você quer que eu faço? Deus não é assim, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz a sua vontade nas nossas vidas. E aí a gente se lembra daqueles amigos de Daniel que foram colocados na fornalha, e o que eles disseram, meus irmãos? Rei, pode jogar a gente, se Deus quiser livrar, seremos livres, se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos negá-lo, nós não vamos abandonar o Senhor, vamos morrer aqui, mas vamos morrer com o Senhor. Queridos, é esse entendimento que nós temos que ter na nossa vida, que somos instrumentos de Deus, crendo que Deus é soberano, que Deus faz sempre a vontade dEle, e que muitas vezes Deus vai usar o quê? Deus vai usar, meus irmãos, os meios, né? Na maioria das vezes, é claro, Ele vai usar o quê? Os meios ordinários. O milagre é o extraordinário. O ordinário é o que está sempre diante de nós. E Deus usa. Deus usa um médico abençoado na tua vida. Não é? Deus usa alguém que, dentro da área da ciência, vai poder ajudar você em uma dificuldade, em uma enfermidade. Isto vem de Deus também. E nós agradecemos a Deus por isso. Também não deixamos de lado, meus irmãos, essa verdade. Infelizmente, né, alguns têm ensinado coisas perigosas aí. Olha, para de tomar remédio que Deus está te curando. Não fazemos isso, não ensinamos isso. Esse não é o ensino correto da palavra de Deus. Está tomando o seu remédio? Toma o seu remedinho, meu irmão. Aliás, tem gente aí que está deixando o remedinho de lado, né? Pode colher consequências sérias lá na frente. Se você precisa tomar o remédio de pressão, toma o remedinho de pressão. É para o teu bem. Pastor, mas eu quero que Deus me cure. Ore. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. E você não vai usar o remédio. Mas se Ele não quiser, você vai ficar com o remedinho. É bênção dEle também na tua vida. Agora, por último, meus irmãos, quando falamos de cura, é óbvio que a cura mais abrangente que nós procuramos e centramos na nossa vida, não é a cura do corpo, mas é a cura da alma. Se você observar nesse texto aqui, os 2 milagres vão produzir o quê? Versículo 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, a cura do Enéas, e aconteceu o quê? Se converteram ao Senhor. Todo milagre tem propósito. Nós não somos o fim da bênção, não é? Já falei isso aqui para os irmãos. Enéas não é o fim da bênção. Dorcas não é o fim da bênção. Deus tem um propósito. Na cura de Enéas, a conversão de muitos naquela cidade. E olha aí o versículo 42, 9:42, depois da ressurreição lá de Dorcas. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então a cura aqui não foi só a cura do corpo, mas foi a cura da alma, a cura do coração. A maior enfermidade do ser humano, que é o pecado. Pessoas se convertendo. Um instrumento, Pedro, sendo usado por Deus na realização desses milagres aqui, mas isso redundou na salvação. E muitas vidas que creram no Senhor Jesus. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Eu falei isso durante a semana, não é a cura pela cura. Imagine, Enéas é curado, mas não acontece nada na vida dele. Ele apenas foi curado da sua paralisia. O que mudou? Ora, antes ele era um paralítico indo para o inferno. Agora ele é um homem que anda e está indo para o inferno. O que a cura física teria resolvido na vida dele, se não fosse a cura do coração? Então, quando nós falamos de ministração de cura, meus irmãos, que Deus nos usa, nós temos esse entendimento daquilo que é essencial, daquilo que realmente é necessário para o ser humano. E através, então, da nossa instrumentalidade, Deus pode levar muitas pessoas também
a conhecerem a Ele e serem salvos. Mas há ainda, meus irmãos, e para terminar, um terceiro aspecto que eu queria destacar. Deus nos usa como instrumentos para pregar, para curar, e Deus nos usa como instrumentos para amar. Eu queria deixar Pedro de lado um pouquinho e queria que você pensasse agora nesta mulher, a Dorcas. Dorcas era uma mulher muito conhecida ali em Jope. O versículo 34 diz por que ela era conhecida. Ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Meus irmãos, pense por um instante nessa serva do Senhor. Ela morreu. As viúvas, o texto vai dizer aqui para nós, quando Pedro chegou lá, ele foi cercado de mulheres, viúvas. Provavelmente aquela cidade é uma cidade portuária. Muitos maridos iam, pelas navegações e talvez perdessem a sua vida, tivessem morrido, ou por outras razões. E havia muitas viúvas ali, muitas pessoas desamparadas, muitos órfãos naquela cidade. E Dorcas estabeleceu ali um ministério de misericórdia. Meus irmãos, o texto diz que as viúvas, quando ela morreu, estavam lá. E no versículo 39, quando Pedro chega, diz assim: tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando o quê? As túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Eu estou falando com você esta noite que nós somos instrumentos de Deus. Somos instrumentos para pregar. Somos instrumentos para curar. Agora, eu acho, meus irmãos, que muitas vezes a gente esquece que a nossa instrumentalidade também está nas coisas mais simples da vida, que muitas vezes nós ignoramos. Porque Deus quer nos usar como instrumentos para amar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o amor é o dom supremo. E que eu poderia ter todos os dons, mas se eu não tivesse amor, nada adiantaria. E aquela mulher está servindo ao Senhor. Talvez alguém aqui no nosso meio possa pensar assim: mas eu quero servir ao Senhor, mas eu não tenho esses dons, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei cantar, o que eu faço na igreja? Eu não sei ensinar. O texto fala de Pedro, o apóstolo Pedro, homem de Deus, cheio de carisma, cheio de dons, cheio de poder. Mas o texto fala de Dorcas, uma mulher que fazia o quê? Segundo o texto, túnicas e vestidos para as pessoas. E eu vou dizer para você uma coisa: Deus usava tanto a Pedro nas suas pregações, nas suas curas, como Ele usava Dorcas em cada vestidinho, em cada túnica que ela costurava. Será que isso pode mudar a nossa visão, meus irmãos, de instrumentalidade? O que você pode fazer como instrumento nas mãos de Deus? O que Deus colocou na tua mão? Dorcas sabia costurar. E ela costurava para a glória de Deus. Esse é o sacerdócio universal, o princípio reformado, né? Todos nós na presença de Deus, vivendo para a glória de Deus. Não é o pastor que é chamado, não é o missionário que é chamado, ou apenas eles, não. Cada um de nós temos um chamado, e podemos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, e podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Meus irmãos, o que Pedro não podia fazer, Dorcas podia, pela vida daquelas mulheres, daqueles órfãos.
E eu fico imaginando aqui, permitam-me imaginar, a gente pode, não é, ao ler esses textos aqui, na nossa mente, o que está acontecendo, e eu fico pensando naquelas viúvas, chorando ali, Pedro, olha aqui, Pedro, olha o que a irmãzinha Dorcas fez, ela deu para mim aqui, ó, no Natal, né? Ou no Ano Novo, ou aqui no meu aniversário, ela me deu esse presente aqui, esse aqui ela fez para o meu filho, com tanto carinho, com tanto amor, e elas foram mostrando para Pedro, as obras que essa mulher fazia, além das esmolas que ela dava, meus irmãos, instrumento nas mãos de Deus. Deus quer te usar como instrumento, meu querido. E talvez você não seja um Pedro hoje, mas talvez você seja uma Dorcas. Santo Agostinho diz que o amor tem mãos para ajudar os outros, tem pés para correr atrás dos pobres e necessitados, tem olhos para enxergar a miséria e a penúria, tem ouvidos para ouvir os suspiros e tristeza dos homens. O amor é isso. Deus quer nos usar como instrumentos nas suas mãos. Você é instrumento nas mãos de Deus. Lá, meus irmãos, na sua carta, Tiago, ele vai dizer que a nossa oração, e nós devemos orar, mas a nossa oração não move as mãos de Deus. Porque tem muita gente hoje orando para Deus mover a mão, não é? Deus, move a tua mão em meu favor. Tiago diz que a nossa oração, ela tem outro aspecto, outra conotação, ou deve ter outro aspecto, outra conotação. A oração que nós temos que fazer é: Senhor, move as minhas mãos. Porque se alguém entrar aqui com fome, não é? Física, e sair daqui com fome, e a gente disser para essa pessoa, vou orar por você, e não dá 1 quilo de arroz para ela, a nossa fé não tem obra, é morta. Se alguém entrar aqui sem uma roupa, um agasalho, e eu disser para ela, olha, eu vou orar por você, mas não dá uma blusa para ela, ou quem sabe tirar o meu, né? A minha blusa e dar para ela, a minha fé não tem obras, ela é morta. Nós devemos orar para que Deus nos faça mover as nossas mãos. Dorcas estava movendo as suas mãos em favor das pessoas, era o ministério dela. Ela é instrumento de Deus. O que eu quero dizer para você, de maneira objetiva, é que não existe instrumento maior ou menor para Deus, não tem gente mais abençoada ou menos abençoada. Deus quer usar a todos. No corpo, cada um tem o seu lugar. Então, compreenda qual é o seu lugar, qual é o seu chamado. Por que Deus te deu a habilidade que você tem, o conhecimento que você tem, o trabalho que você tem? Há uma razão para tudo isso, meu irmão, não despreze. Deus quer te usar como instrumento nas mãos dEle. Que em nome de Jesus nós possamos entender essa palavra e aplicar essa palavra nos nossos corações. Amém? Nós vamos cantar o hino 221. Hino 221. Quero ser um vaso de bênção. Suzana, pode...